Shalom, povo de Deus, graça e paz, queridos. Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa. Deus abençoe aí o teu afazer, o teu trabalho, que o Senhor derrame graça dia após dia sobre a tua vida. Eu estou feliz em estar aqui mais um momento para a gente ler a palavra de Deus. Hoje é Números 23, né? Uma passagem bem interessante, diversas lições de Deus para o nosso coração. E além disso, a gente vai ter um momento de oração. Eu quero chamar você para colocar o pedido, o seu pedido aí no nosso chat, que depois a gente ora ao Senhor, a gente busca ao Senhor, a gente entra na batalha junto com você. Ok? Então vamos também cantar louvores. É um momento de adoração. A gente para no meio desse dia para a gente louvar o nome do Senhor, adorá-lo com toda a nossa força, de todo o nosso ser. A gente vai orar e depois nós vamos aqui louvar ao Senhor. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Obrigado por te conhecer. Reconheço que isso é graça do Senhor, é bondade do Senhor, a tua bênção sobre nós. Nós queremos pedir ao Senhor que nos use para que o teu nome seja glorificado, seja adorado a cada dia. Continue abençoando a igreja, despertando, enchendo a igreja do teu espírito para a glória do teu nome. Eu clamo a ti pelos cânticos, pelas orações, pela tua palavra nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então nós vamos entoar louvores ao nosso Deus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Então, meus irmãos, voltando aqui ao estudo do livro de Números, nós estamos numa jornada, estamos aí chegando no capítulo 23, que bênção! E o texto de hoje fala a respeito de um profeta de aluguel. Você já ouviu falar sobre isso? Um profeta de aluguel, o nome dele é Balaão. Balaão, ele é de uma região chamada Mesopotâmia. Essa região é a mesma região onde Abrão morava. Lembram que Deus tirou Abraão dessa terra? O nome Abrão significa
pai de luzes, ou é uma figura ligada ao sol, Ele é um influenciador no sentido de adivinhação, ele é uma espécie de agoreiro. Balaão é dessa mesma região. Ele é dessa mesma região, da Mesopotâmia. Ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta. E ele vai ser contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para fazer uma profecia contra Deus. Esse cenário é muito interessante aqui, queridos, porque alguém que é Balaque, rei dos Moabitas, ele está com medo dos israelitas tomarem as suas terras, dominar o seu povo. Então Balaque vai atrás de uma questão espiritual. Ele vai à Mesopotâmia, ele manda trazer Balaão dessa região para vir profetizar contra Deus e contra o povo de Israel. Aqui nós temos esse caminho. Então a gente vai chegar no nosso texto para a gente ver como é que funciona. Essa tratativa começou aqui desde o capítulo 22, quando Balaão chega, há uma festa, há um regozijo, é como se a esperança tivesse chegado ali para Balaque. A Balaão chegando, ele foi recebido com pompas, com festas. Agora é como se o cara tivesse chegado para trazer a solução e amaldiçoar o povo de Israel. E isso vai aí ser um caminho percorrido por Balaque, mas a gente vai ver na construção do texto que esse negócio não vai dar nada certo. Logo no capítulo 22, a jumenta de Balaão, ela acaba falando. A gente percebe aí que Balaão tenta forçar, até bate na jumenta, e o anjo de Deus aparece, né, torna-se perceptível para uma jumenta. E a jumenta acaba falando ali, e tem esse momento aí glorioso da aparição de Deus, fazendo coisas espetaculares, através de criaturas, das suas próprias criaturas. Então, nós temos aqui essa descrição, mas mesmo assim, Deus ele resolve deixar Balaão ir ao encontro de Balaque. Deus está comandando tudo aqui, está a par do cenário, está direcionando todos esses passos aqui. No capítulo 22, verso 32, Deus diz a Balaão: teu caminho é perverso diante de mim. Mas mesmo assim, Deus permite com que ele vá. Então vamos aqui ao capítulo 23 para a gente entender dessa construção, depois da chegada de Balaão nessa terra dos Moabitas, como é que vai se dar esse processo da tentativa dele de amaldiçoar a Israel. Então ele vai, acontecerão aqui alguns encontros, algumas tentativas, pelo menos 3 delas estão narradas aqui no capítulo 23 e 24. 3 tentativas de amaldiçoar a Israel. E Balaão, ele faz como os deuses, ou como os gurus, os falsos profetas, os adivinhos faziam. Vejam aí no verso 1 que ele diz: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Esse é um formato do paganismo. É um formato do paganismo de espiritualidade para tentar amaldiçoar o povo de Deus. E Balaque ele fez como Balaão disse, como Balaão mandou, ele pediu, e Balaque acabou fazendo da forma como esse príncipe espiritual estava mandando. Mas lembremos bem que Balaão ele é um profeta contratado, ele é um falso profeta, ele é um profeta de aluguel. Ele não é um profeta de Deus, ele é um profeta contratado pelo homem a custo de dinheiro para dizer aquilo que o homem quer ouvir. Então, na construção do texto, a gente vai percebendo que isso acontece uma primeira tentativa de amaldiçoar a Israel, mas não dá certo. E aí, no verso 8, Balaão ele traz uma notícia. Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Irmãos, aqui tem um milagre nesse texto.
é que mesmo sendo ele um profeta falso, Deus está levando ao conhecimento dos moabitas quem é o Senhor e quem é o povo de Israel. É um povo amaldiçoado, ou melhor, é um povo abençoado. É um povo que foi trazido pelo Senhor. É um povo sobre quem está a mão do Deus que abençoa. Então não há como amaldiçoar. Essa é a palavra de Balaão para Balaque. Como é que eu vou abençoar a quem Deus amaldiçoar a quem Deus abençoou? Não tem como. Ou seja, a bênção de Deus ela é maior do que tudo. Isso aqui é uma grande lição para nós, irmãos, porque se a bênção de Deus está sobre a tua vida, não há o que fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, amado irmão, se Deus resolveu me abençoar, nada poderá interpor-se ante essa bênção de Deus para a minha vida. Lembram que Jacó era abençoado por Deus e Isaac ainda mais. Isaac cavava os poços e via os inimigos e entulhava. E Deus ia abençoando Isaac de maneira grandiosa. Então não há maldição para quem foi abençoado por Deus. Contra Israel não vale encantamento, isso vai ficar bem claro aí. Verso 10, quem contou o pó da terra, o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Verso 11, então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas esse que somente abençoa. Mas ele respondeu, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaão, irmãos, mesmo sendo um profeta pago, um profeta contratado, ele está sendo boca de Deus. Isso significa que Deus usa quem ele quer. A bênção de Deus está sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e ninguém pode parar isso. Satanás pode rugir como um leão, ele pode fazer o que ele quiser, na tentativa de parar a marcha da igreja, na tentativa de amaldiçoar o povo de Deus. Mas não há como. Toda palavra forjada ou proferida contra ti, essa palavra em juízo cairá, por conta da bênção de Deus, que é maior do que tudo. Não importa a situação desse povo, o que importa mesmo é a bênção de Deus sobre ele. Isso é que é mais importante. Então essa é a primeira tentativa de amaldiçoar os israelitas. E Deus profere bênção. Mas uma segunda vez, aí a partir do verso 13, então Balaque, ele resolve recomeçar. Então Balaão, vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar tudo de novo. Vamos tentar amaldiçoar esse povo. Eu rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele e não o verás todo. E o amaldiçoa-mo dali. Então Balaque, ele tem uma ideia, você vai ver só um pedacinho dos israelitas. E você profere uma maldição. E ele levou Balaão a um local, uma espécie de mirante, onde Balaão pôde contemplar uma parte dos israelitas. E aí, mais uma vez, verso 16, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse, torna-te para Balaque e assim falarás. Ou seja, irmãos, há um protagonismo de Deus aqui. Não é Balaque nem Balaão que vai amaldiçoar o povo de Deus. Deus está cuidando, Deus está protegendo. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, ouve, escuta-me, filho de Zippor.
Então Balaão vai dizer aqui a Balaque o que Deus está dizendo. E aí, irmãos, nós vemos aí o verso número 19. Vejam o que Deus colocou na boca de Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Deus resolveu falar a Balaque e aos moabitas quem ele é. Ele não é homem para que minta. Tudo que Deus disse, certamente se cumprirá. Ele não se arrepende jamais. Talvez em algumas partes das Escrituras você vai ler assim, especialmente lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Mas não devemos entender o arrependimento de Deus como o nosso arrependimento. A palavra hebraica para o arrependimento de Deus é contristar. Significa que aquilo pesou no coração de Deus, mas não no sentido de arrependimento como se tivesse feito alguma coisa errada. Quando você se arrepende, você o faz porque fez algo errado, assim como eu também. Não se aplica a Deus. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele faz é completo, é perfeito, é glorioso, é sublime, é algo que não se descreve com o nosso vocabulário. Tudo que Deus faz é perfeito, é glorioso. Então ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e não fará, ele falou e não cumprirá. Então Deus está mostrando aqui a esse rei pagão que ele é o Deus confiável, fiel, justo, que não muda, que diz e acontece, que promete e cumpre a sua palavra. Queridos, aqui ele está dizendo que ele prometeu a Israel que daria uma terra aos israelitas e ele vai cumprir essa promessa. Ele falou que abençoaria o seu povo e vai cumprir essa promessa. Agora, irmãos, nós somos o Israel de Deus. Esse mesmo Deus que se apresenta aqui, mesmo através desse profeta falso, ele é o nosso Deus, é o Deus a quem nós adoramos, verdadeiro, palavra confiável, nele você pode descansar, ele não vai te deixar só, ele vai cuidar da gente até o final. Nele nós podemos descansar inteiramente e completamente. Esse é o nosso Deus, é o Deus diante de quem nós estamos. Nós somos o Israel de Deus hoje. Ele nos prometeu, por exemplo, levar-nos para morar com Ele, para termos uma vida eterna ao seu lado. E isso certamente se completará para a glória dele. Louvado seja o nome dele por isso. E aí o texto prossegue dizendo, eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Verso 21, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Meus amados, isso aqui é profundo, é algo tremendo. Deus mandou abençoar. Deus abençoou e eu não posso revogar essa bênção, não há o que fazer. Deus não contemplou iniquidade em Jacó. Queridos, embora saibamos que esse povo era um povo pecador, mas aqui nós temos um fio da graça que aponta para o Cordeiro, para Jesus. Essa bênção proferida aqui por Balaão para o povo de Deus, ela está também em Gênesis 49, quando Judá é abençoado. Judá é como um leão. E aí no capítulo 24 vai aparecer essa mesma expressão, como uma leoa deitada. Quem é que vai despertá-la? É um apontamento direto para Jesus que vence os seus inimigos e dá vitória ao seu povo. Nós podemos descansar no Senhor, irmãos. Ele está no meio de nós. Nós estamos exaltando a Ele, nós estamos glorificando a Ele, e Ele tabernacula, Ele mora conosco, Ele habita em nosso meio. Veja a descrição aqui, Deus os tirou do Egito.
As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisa tem feito Deus? Meu amado, não há maldição hereditária para quem está em Cristo. Não existe esse negócio de maldição hereditária. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Toda maldição saiu da vida dessa pessoa. Não vale encantamento. Pode fazer o que quiser. Pode rezar, pode fazer macumba, pode fazer oração, pode fazer preces, o que quiser. Se Deus resolveu abençoar a sua vida, se Deus resolveu abençoar a minha vida, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra dele perdurará até o fim. Não vale encantamento contra Israel. Não vale adivinhação contra você e nem contra mim. Deus é fiel. O que está sobre nós é a bênção do Senhor. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Isso significa a vitória de Deus sobre a sua igreja, sobre os seus escolhidos, sobre o seu povo. É como se Balaão dissesse ali a Balaque, rei dos midianitas ou de Moabe, dizendo assim, olha, não tem como, não há o que fazer não contra esse povo. Não há o que fazer, esse povo é um povo abençoado. Então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás e nem o abençoarás. Então vamos mudar a estratégia, você nem amaldiçoa e também abençoa. Não faça nenhuma coisa nem outra. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te disse eu tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão, ora vem te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, preparas-me 7 novilhos, 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, ofereceu dali cada altar um novilho e um carneiro. A gente vai ver no capítulo 24 que isso não adiantou nada. O capítulo 24, que será pregado amanhã pelo presbítero Roberto, é, querido irmão, a continuidade do que a gente tem aqui. É a continuidade e vamos ver claramente que não tem nenhuma força. Balaão e Balaque não tem nenhuma força contra os israelitas. O que eu posso aprender desse texto, irmão? O que você aprende junto comigo dessa passagem? Balaão, ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta. E ele foi tomado por Deus. A boca dele foi tomada por Deus para abençoar o povo ao invés de amaldiçoar. Existem falsos profetas nos nossos tempos. E como o nosso mundo está cheio de falsos profetas. Tantos tentam dizer da parte de Deus, quando na verdade estão dizendo os sentimentos do seu próprio coração. Mas o que eu quero que fique claro para mim e para você é que quando Deus resolve abençoar, independentemente do que os homens estão dizendo, a palavra de Deus e a bênção de Deus sempre vai prevalecer. A bênção de Deus sempre estará sobre o seu povo. Números 31, verso 16, diz assim, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O que aconteceu foi que Balaão, insuflando o povo, ou trazendo mentiras para dentro do povo, fez com que mulheres israelitas casassem com homens
prometidos, ou melhor, proibidos por Deus, dos moabitas. Deus não queria, mas houve essa junção e por causa disso houve uma maldição. A praga chegou na vida do povo, chegou na congregação do Senhor. Então isso é um chamado para nós não darmos ouvidos aos falsos profetas, mas entendamos que a palavra de Deus e a bênção de Deus sempre vai prevalecer no meio do seu povo. Uma outra coisa que a gente aprende aqui desse texto é a respeito do milagre de Deus. Deus faz construções gloriosas a partir de coisas que aparentam ser caóticas. Veja, irmãos, aí na descrição do capítulo 24, verso 2, o Espírito do Senhor veio sobre Balaão. Como é que Deus vai usar uma pessoa assim? Deus usa quem quer. Deus usou até a jumenta de Balaão para não usar ele. Deus usa qualquer um, querido. Deus usa uma criança, Deus usa uma mulher, Deus usa um homem, Deus usa um pastor, Deus usa quem não é pastor. Ele é fiel e grandioso para tomar e usar quem ele quer. O Espírito de Deus veio sobre Balaão e o usou para proferir quem ele é, para proferir bênção sobre a vida do povo. O povo recebeu a praga de Deus porque deu ouvido às mentiras, saiu do caminho do Senhor, desobedeceu a Deus. E como Deus é fiel, é cheio de amor, é misericordioso, ele também é justo. Ele é justo. Mas nós podemos aprender uma outra questão aqui, queridos, é que se Deus resolveu abençoar, não existe mais maldição para nós. Isso é o ponto alto desse texto. A bênção de Deus sobre a minha vida nulifica toda espécie de maldição. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, vosso adversário, está em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Mas a bênção de Deus é sobre nós. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. O sangue dele é quem nos protege. Se não fosse o Senhor conosco, irmãos, o inimigo já teria nos devorado vivos. Mas a bênção de Deus é sobre nós. A graça de Deus está em nossa vida. Nós temos o amor do Senhor em nosso coração, de forma que nada poderá nos afastar desse amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Podem vir trevas, podem vir montanhas para a gente escalar, podem vir os problemas, as dificuldades, as angústias. Podemos até ser solapados para lá e para cá, mas a bênção de Deus está sobre a minha vida. E eu quero finalizar chamando você para agradecer. Agradecer a Deus por tamanha bênção, por tamanha graça, pelo cuidado do Senhor em nossas vidas, pelo direcionamento sempre presente de Deus na minha história, na sua história. Eu quero louvar ao Senhor nesse momento por isso e agradecer ao Senhor pela sua presença. Não desanime, querido. Não desanime. Nunca duvide de que a mão de Deus está contigo, de que o braço de Deus está te conduzindo. Não existe aqueles momentos que a gente acha que estamos sozinhos, que vamos naufragar, que estamos perdidos. Não estamos, irmãos. Deus está conosco sempre. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Uma coisa que nós muito precisamos é de conhecer o Deus a quem nós servimos. Isso nós temos uma necessidade. Ele é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Ele é o Deus fiel, justo, o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. É o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor inflame o teu coração para você buscá-lo cada vez mais, que venha um poderoso avivamento de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida espiritual, que o seu coração seja enchido pelo poder e pela presença do Senhor. Eu quero fazer agora uma oração
orando a Deus pelas pessoas que estão aqui conosco, também orando pelo seu pedido, que o Senhor te abençoe e te guarde de forma poderosa. Vamos orar então? Senhor Deus, amado Senhor dos céus e da terra, quão grande é o teu nome, quão magnífico é o Senhor. Deus, o caminho construído por ti certamente prevalecerá. O Senhor resolveu amar um povo que não merece. O Senhor resolveu entregar a sua vida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, mesmo sendo quem somos. Senhor, o Senhor prometeu nos abençoar e tem nos abençoado. O inimigo se levanta, o inimigo arma as suas ciladas, mas sobre nós, povo de Deus, está a bênção do Senhor. E eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua presença sempre conosco. Em ti nós nos jubilamos, nos gloriamos, nos alegramos. Entregamos a ti a nossa vida. Sabemos que o Senhor é Deus. Eu quero orar agora, Deus, por essa pessoa que está nos assistindo. Derrama a sua bênção. Abençoe aqueles que estão passando por uma enfermidade. Abençoe aqueles que estão no leito do hospital. Aqueles que vão ser submetidos a processos cirúrgicos. Aqueles que estão enfrentando uma crise econômica difícil. Manifesta o teu poder, ó Deus, aqueles que se desanimaram, sentaram no caminho. Para a glória do teu nome, traz um alento novo, traz esperança. Faz brotar, ó Deus, através da tua palavra, a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está conduzindo a nossa história. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro por esses irmãos que estão com problema na justiça. Coloco diante do teu altar, pedindo a ti para usar as instituições e abençoar a vida do teu povo. Eu oro pelas famílias, pelos casamentos, oro pelos filhos. Vai abençoando as nossas casas. Deus, as nossas famílias que porventura tenham pessoas que ainda não se entregaram a ti. Visita os nossos lares com conversão. Eu te peço, ó Deus, sobretudo, que traz um avivamento. Aviva a tua obra, Deus. Aviva a tua obra. Aviva a tua igreja. Começa de mim. Começa de Jonatas, que está aqui comigo, ó Deus. Desperta o nosso coração para buscar a ti, para viver a ti, para viver a tua palavra, para ter uma vida plena de oração diante do Senhor. Eu clamo a ti, ó Deus, que conduza as nossas vidas cada vez mais para o louvor da tua glória. E tem misericórdia da igreja, ó Deus, que ela não seja levada pelas mentiras dos falsos profetas dessa geração, mas que a igreja mantenha os olhos fitos na tua palavra, fitos no Senhor, em nome para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido irmão, Deus abençoe a tua vida. Bom demais a gente estar aqui junto, a gente está buscando, louvando sempre o nome do Senhor. A gente vai cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus e na sequência a gente volta para concluir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Ok, meus irmãos, louvado seja Deus por mais um momento de pastoreio. A minha gratidão a você por estar sempre orando por nós. Eu me sinto privilegiado em estar aqui para servir ao meu Deus, para honrá-lo com a minha vida. E eu peço ao Senhor que abençoe muito você, dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu abraço.